muitas bênçãos do Senhor. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Abre a Bíblia no livro de Gênesis, bem no início, no capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e nós vamos meditar hoje sobre a prova. Deus provou Abraão, um texto bem conhecido, de suma importância para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler 2 versículos e depois continuaremos, pois leremos até o versículo 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Senhor, a tua palavra é maior do que a capacidade humana de compreensão, de exposição, pois não tem como exaurir a sua palavra. Aparentemente, para aqueles que não lhe conhecem, pode ser apenas um relato, mas para nós é a palavra de Deus. Que o Senhor aplique no nosso coração, pelas suas muitas misericórdias, em Cristo Jesus. Amém. O texto nos chama a atenção e é de suma importância. Vocês sabem a história do Abraão. Este é o último relato de que Deus falou com Abraão. Depois de mais de uma dezena de vezes, é o último relato. E o texto começa com algo meio desconhecido. Depois destas coisas, não nos dá para falar da data, ou do ano, ou da idade do Abraão ou do Isaque. Mas o Isaque não era mais criança, é um moço. Então nós não sabemos quanto tempo. Tem muitas coisas nesse relato que não sabemos, mas também não nos traz o texto nenhuma pretensão da nossa curiosidade. Ele simplesmente diz que depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova. Eu não sei como você lida com as provas, quando Deus nos prova, e como que nós fazemos diferença se é uma provação, ou se é uma tentação, ou se é uma perseguição. Às vezes fica confuso. Quando menino, e a mamãe dizia: olha, Deus vai nos provar, eu já ficava apavorado. Eu pensava nas piores coisas do mundo que podia acontecer lá em casa. A mamãe era daquele tipo, e é até hoje, que ela sempre dizia assim: ó, nós sempre passamos por provações. Se não tem provação, alguma coisa está errada. E eu ficava com medo desse negócio de provação, porque nós estamos falando de Deus. Quem somos nós, sendo provado por Deus? Mas o texto, tanto este como nós lemos aos Hebreus, Deus provou Abraão em algo muito difícil. Mas é sempre importante perceber que no diálogo de Deus com Abraão, a resposta é imediata. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, e ele foi embora. Ele não tinha um mapa, ele não sabia para onde ir, ele não conhecia o clima, ele não conhecia a vegetação, mas Deus mandou ele ir e ele foi. Abraão é sempre assim, disposto a obedecer a Deus apesar da sua limitação humana, falho como qualquer outro ser humano. E novamente o texto diz que Deus falou: Abraão, e ele respondeu de pronto: eis-me aqui.
E quando ele responde, diz o Senhor: toma o teu filho, o teu único, o que você ama, e leva ele para ser sacrificado a mim. Nós não conseguimos compreender a profundidade da palavra de Deus, porque parece muito estranho o pedido, até porque Deus nunca nas Escrituras dá uma menção de sacrifício humano. Pelo contrário, o Senhor Deus é contra o sacrifício humano, o que era muito comum entre os povos da Mesopotâmia e da Ásia e os povos daquela região. Mas Deus nunca pediu um sacrifício humano. Realmente é algo que para Abraão era muito difícil. Por quê? Porque não era apenas o filho, era a esperança, era sacrificar a esperança, porque no filho é que estava a esperança de que Deus cumpriria a sua promessa, e não só a esperança, como a promessa. O filho era a promessa. O Abraão, vocês sabem a história, na sua velhice teve um filho, Sara com 90 anos, ele com 100. Anos depois, o menino já grande, Deus disse: mata o menino, faz um sacrifício do menino. Aparentemente é um absurdo o que Deus está falando, e ainda Deus relata o seguinte: a quem amas, vai à terra de Moriá. Moriá é o que Deus escolhe, vai no lugar que eu escolher, e lá eu vou mostrar. Moriá é onde hoje é o templo, onde foi construído o templo de Salomão, mas na época eram montes, são vários montes. Vai ao local que eu vou escolher e leva o filho para sacrificar a mim. De todas as provas que Abraão passou, esta é a mais severa. E todos nós passamos por provas, mas nenhum de nós passamos uma prova tão severa como esta. Deus nunca fez um pedido assim a você. Mas também perceba que o Abraão está disposto sempre, e que nós devemos aprender, porque é pedagógico. Porque muitas vezes o homem pergunta: mas por que Deus? Abraão não perguntou. A nossa querida Jacobede disse que quando Deus levou o pastor Júnior, ela perguntou: por quê? Por quê? Servindo ao Senhor, por que o Senhor vai levar meu filho? E um dia ela disse que estava orando e ouviu Deus falar: você deu seu filho para mim, eu dei o meu por você. Diz que aquele dia ela não questionou mais. Numa prova desta, como que nós reagiríamos? O que podemos aprender? Deus provando o pai da fé, provando a sua fé. Muitas coisas que nós passamos na vida são provações. Às vezes nós damos mérito ao mal, nem sempre. Muitas vezes é assim: o diabo está fazendo isto. O diabo não faz nada, ele só perde. Porque quando nós entendemos que Deus está nos permitindo passar por algo, nós olhamos com perspectiva de coragem, e não de medo, e não de covardia. Deus é Deus, e nós podemos e devemos confiar em Deus. Imediatamente ele obedeceu. Veja o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. E imediatamente ele foi. Mas perceba que o versículo fica meio desorientado, porque aqui levanta-se perguntas.
Abraão levantou de madrugada. Será que ele dormiu essa noite? Ou ficou pensando como vai ser? O que é isso que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Me parece que Abraão está um pouco... As ações não são lógicas. Olha só, primeiro, ele levanta de madrugada. Segundo, ele prepara o jumento. Terceiro, ele chama os servos e a Isaac. Depois que ele vai rachar a lenha. Não parece estar fora de ordem? Ninguém prepara a montaria para ir rachar a lenha. Prepara a lenha para colocar na montaria. Não dá para dizer como estava o coração de Abraão, mas provavelmente impactado. Provavelmente as ordens das ações eram de fato conflitantes. Ele não entendeu. Ele não sabia explicar. Levantou de madrugada, perdeu o sono. Já aconteceu isso com você? Dias difíceis que você não consegue, você não tem resposta. E você pergunta a Deus, mas por quê? Para quê? O que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está fazendo? E parece que fica ilógico, e fica sem reação, e fica sem direção, e fica sem alinhamento às coisas. E você não sabe se vai, se fica, se volta, se foge. Abraão diz que de imediatamente ele foi para o lugar que Deus mostrou. Pronto. Ele não tem resposta, ele não entende, mas obedece. A fé é assim, nós obedecemos a Deus sem muitas vezes compreender o que Deus está fazendo, porque Deus não mostra. Você vê as histórias de Jesus com seus discípulos, ele nunca chamou os discípulos e disse: eu estava pensando, fazendo um projeto, daqui a 3 anos eu vou para a cruz. Não falou. Pelo contrário, vamos-nos daqui, e todos saíram atrás. O Senhor não nos mostra o mapa, Ele só mostra o próximo passo. Mas nós não queremos saber só o próximo passo, nós queremos saber o desfecho. Como vai ser o final da história? É daquele tipo de livro que você pega e já olha a última página para ver como termina, para ver se vai ter coragem de ler o livro. Mas não dá para fazer isso com Deus. O que é que está acontecendo aqui? Olha o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não entendia, mas ele cria no Deus da vida. Foi Deus que deu Isaac. Então o que ele diz para os servos é o seguinte: já viu o monte, fiquem aqui, eu vou com o rapaz e depois a gente volta. Ele não diz eu volto só. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele cria que ele iria voltar com o filho. É muito importante isso na nossa caminhada. Nós não sabemos como Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Em missões, muitas vezes a gente fica assim: mas e agora? O que vai acontecer? Não sei, mas sabemos que Deus vai fazer, porque Deus é Deus. E aparentemente a grande perda para Ele, segundo o que nós lemos em Hebreus na liturgia, Ele cria na ressurreição, sem nunca ter ouvido falar da ressurreição. Mas ele crê no Deus, ele é alegre com a esperança, com a promessa do Isaac, mas ele não adora a promessa, ele adora o Deus da promessa. Ele crê que Deus que deu Isaac pode levar Isaac e trazer de volta. Ele não sabe como, mas ele crê que haverá uma esperança, porque para o cristão não tem fim de túnel, e nem túnel, e nem a esperança que é depois do túnel. Nós temos a fé que é depois da esperança, e pela fé nós podemos acreditar em Deus.
Nós temos que entender que nesta prova nós temos e vamos aprender e vamos agradecer a Deus. Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos contentes com Deus, apesar das circunstâncias. Que a nossa alegria e a nossa esperança está no Deus e não no resultado do que nós queremos. Porque é muito mais ter fé quando as coisas não dão certo como nós gostaríamos, do que quando dá certo. Porque quando dá certo é fácil ter fé. Alguém já disse que com dinheiro é muito fácil fazer muitas coisas, mas por fé custa mais caro. E é exatamente o que está acontecendo. Ele acredita, sem esperança, sem conhecimento, sem entendimento e sem explicação. Mas ele acredita. Ele não desiste, ele não foge, ele não vai para casa. Nós não sabemos se Sara sabia. Penso eu que não, senão não teria deixado nem Abraão sair de casa. Mas o certo é que tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Você consegue imaginar a cena? O velhinho caminhando, subindo a montanha, levando brasas para queimar o filho. E o filho levando a madeira, e ele levando a faca. O filho não sabe, e ele não sabe o que vai acontecer, mas ele obedece. Não é que a fé é cega, é que a fé enxerga além das possibilidades. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ele já havia feito o sacrifício. O Isaque sabia como era feito o sacrifício. E a pergunta é: onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto. E ambos seguiam juntos. Esta palavra é tão forte, porque a palavra proverá, no original é Deus vai ver, é Deus fará perceber, Ele está vendo, Ele está vendo. Isso é tão interessante. Deus tem a visão do todo, Deus vai verificar a este respeito, e no momento oportuno Deus vai resolver. Às vezes você passa por aflição, às vezes você passa por linchamento da reputação, às vezes você passa por conversas fiadas e narrativas construídas, às vezes você passa por tantas coisas, e a vontade que dá é revidar, não é? Está com uma pedra que eu lhe dou outra. Mas proverá é o seguinte: Deus está vendo. Se Deus está vendo, não precisa fazer nada. Quando nós oramos, Deus vê. Então o que nós fazemos? Continuamos a orar, porque Deus vê. Deus vê a sua dor, Deus vê a sua lágrima, Deus vê a sua oração, Deus vê o seu coração, Deus vê a sua aflição, Deus sabe da sua luta, do seu desafio, Deus sabe, Deus vê. É isso que Abraão está dizendo: meu filho, Deus está nos vendo aqui, Deus vai ver isso para você. Deus que vê, Deus verá. Fique tranquilo. E parece que agora a resposta é muito difícil, porque o filho perguntou e ele está disposto: eis-me aqui, pai, qual é a resposta? Em outras palavras é: não sei, mas Deus está vendo. Não é uma palavra concreta. O Abraão não traz solução. O Abraão
ajuda o Isaac a olhar para o invisível. Deus vê, Deus proverá, Deus prova, mas o Deus que prova, proverá. Você não sabe a solução? Não desista. Você não sabe como vai terminar? Não desanime. O Deus que vê é o Deus que resolve. Chegar ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. É impressionante que o Isaque também não fugiu. É porque o Isaque aprendeu a olhar e ver no invisível e se jogar nos braços da providência. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a passar pelas provas, sem desistir, sem sucumbir, sem se desesperar. E só é possível passar pela prova com a cabeça erguida quando nós mergulhamos no braço da providência do Deus que é santo. Quando estamos mais apegados ao Deus da bênção do que da bênção de Deus. Quando estamos mais firmes no Deus da promessa do que na promessa de Deus. O Abraão precisava passar por esta prova, e ela é rica em significado para nós no cristianismo, porque além de tudo fala do Deus que de fato deu o seu Filho por nós pecadores. É uma sombra do que Deus fez, mas é uma prova para o Abraão que não sabia o que fazer. O que o crente pode fazer quando não sabe o que fazer? É não fazer nada a não ser olhar naquele que sabe fazer tudo, porque com Deus tudo é possível. Em Deus qualquer coisa acontece, sem Deus nada acontece. A nossa confiança tem que estar em Deus. O Isaac não correu, o Abraão não voltou. Eles estão no monte, porque agora o pai e o filho confiam que há um pai no céu que tem um filho para dar. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. A cena é terrível e parece que agora, até chegar aqui foi tão rápido, mas agora Moisés escreve com mais detalhes. Parece que ele não chama atenção para a gente olhar à volta e ver o que está acontecendo. O menino amarrado, a lenha está ali, agora tem que matar o menino para colocar fogo. E quando ele estendeu a mão para matar o filho, meus irmãos, o Isaac morreu. Abraão o matou no coração. Ele iria até o fim. Ele não iria sucumbir. É como se o Isaac tivesse morrido e volta. Porque na hora da morte, há uma voz nos céus que vence a morte, e dos céus bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu de novo: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Agora o menino vive. O menino estava no vale da sombra da morte, mas está vivo. E disse o anjo do Senhor: pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único. Deus não sabia? Havia algum problema da onisciência? Nenhum. Deus sabia. Quem não sabia era o Abraão, nem o anjo. Eles não sabiam quanto um homem pode mergulhar na fé até depois da morte, até a última circunstância, na entrega total e cabal de tudo na vida, de toda a esperança, de todo o futuro, de toda a promessa, de toda a bênção. Alguém que se entrega a Deus
totalmente. Porque se o filho morresse, a história de Abraão tinha acabado, a vida de Abraão tinha acabado, o casamento de Abraão tinha acabado, o relacionamento tinha acabado, tudo tinha acabado. Mas ele estava disposto a ir depois da morte, crendo que depois da morte há a vida. O Deus que sabia que iria acontecer, desafia pela fé a concretizar o que estava no coração. Falar em fé é uma coisa, viver a fé é outra. Quando nós entendemos este sacrifício que o Senhor exigiu do pai Abraão, nós entendemos que vai além da nossa possibilidade de compreensão, porque Abraão sabia em quem ele cria. Mas agora nós estamos falando da adoração sendo materializada. Deus, que vê de fora, via o coração de Abraão por dentro, e o Abraão que não conseguia ver tão longe, ele via pelo coração as possibilidades da provisão do Deus que faz mais do que se pode imaginar, mais do que se pode perceber. E nesta entrega total, neste conceito da capacidade de realizar o sacrifício, Abraão não fez com mau gosto, ele fez com entusiasmo, porque ele se apropriou do amor que transforma a emoção e vence o medo, e vence o pânico, e vence tudo que é negativo, porque torna positivo, porque o físico foi substituído pelo que é espiritual. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional. Nós somos chamados a este culto de temer a Deus e de compartilhar com Deus a nossa fé. É um relacionamento profundo do Abraão com Deus. Então lhe disse: não estende as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, portanto não negaste o filho, o teu único filho. O teu único. Tinha tido um outro, que era o Ismael. Mas por que único? Porque este é o da promessa. O Abraão não negou entregar o sonho, não negou entregar a promessa, a expectativa. Ele entregou mais do que o filho, ele se entregou. Se entregou totalmente, completamente. E é preciso que se fosse registrado para nós entendermos o que Deus fez, dando o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Ele e o filho agora vão oferecer junto o sacrifício, porque Deus proveu o cordeiro, como o Abraão tinha previsto. Deus proverá. Por isso chama-se Jeová Jireh. Deus proverá. Não sei como, não sei quando, não sei quanto, não sei por alguém ou por quem, mas Deus proverá. Deus proverá. Cristiano teve um tempo que ele foi tesoureiro da missão, e às vezes ele fazia: como que a gente vai pagar tudo isto? E Deus sempre proveu, porque Deus proverá. Deus não depende da força humana para fazer. Deus, pela sua força e graça, usa os humanos para fazer. Se você perceber João capítulo 5, versículo, João 8, 58, Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. E pegaram pedras para apedrejar Jesus.
Mas olha aqui, está escrito, quando Abraão ergueu os olhos, ele olhou e viu atrás dele, o cordeiro estava preso. Antes do Abraão, o cordeiro estava preso. Antes do Abraão chegar ao monte, o cordeiro estava preso. Este cordeiro estava preso pelos chifres nos arbustos. O cordeiro de Deus foi preso na cruz do Calvário pelos meus pecados. E por causa dele, por causa do sacrifício dele, eu não preciso sacrificar meu filho, nem meu neto, nem a mim mesmo. Porque ele morreu na cruz do Calvário por mim, pecador. Esse cordeiro simboliza que Cristo Jesus foi oferecido para o Isaac não morrer. Porque se Cristo Jesus não morre no lugar do Isaac, Isaac precisava morrer. Não só Isaac, eu e você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até hoje, no monte do Senhor proverá. O Senhor vê, o Senhor está vendo, o Senhor vê lá na frente. Você só consegue enxergar agora, mas Ele vê o depois. Você não consegue enxergar o amanhã. E é por isso que a humanidade fica confusa. É por isso que é uma surpresa do relacionamento do homem no século 21. O homem que recebe mais informações do que todos os antepassados. O homem que tem mais acesso à tecnologia. E que se esperava que o homem seria mais humano, tornou desumano. Do homem que usa mais da liberdade por libertinagem e faz o que quer com quem quer e consigo mesmo, que não respeita os outros porque está distante de Deus. O cristão que não aceita a prova, que determina que é vitória, vitória, vitória e só vitória, que não está preparado por amor ao Senhor Jesus a entregar a si mesmo, mas tomar o que é do outro. Meus irmãos, cristianismo é ser chamado a apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É dar um passo mais, é mergulhar na providência, é ir mais fundo, é ir mais longe, é ir mais alto. Não podemos nos conformar com o que é raso. E infelizmente nós temos um crescimento religioso raso, místico, que precisa sentir e arrepiar, mas não tem experiência com Deus, não tem entrega a Deus, não tem confiança a Deus, tem confiança nas promessas, e as pessoas pagam caro pelas promessas. Mas quando nós confiamos no Deus da promessa, nós não esperamos que outros façam por nós, nós nos entregamos. E aí vem a pergunta, não é o que a igreja pode fazer por mim, não é o que alguém pode fazer por mim, é o que eu posso fazer como homem de Deus, como mulher de Deus. Você tem história para desanimar? Eu tenho muitas. Poderia contar N histórias. Todos os dias nós temos lutas. Senhores, vocês também. As senhoras também. Tem dias que nós quase desanimamos. Tem dia que... Mas graças a Deus, que Deus ajuda, usa alguém para nos ajudar. Essa semana que passou, pela graça de Deus, sofri um acidente, capotou o carro. Graças a Deus, não tive nenhum arranhão. Graças a Deus. Aí Deus proveu. A família Pantoja providenciou um carro que estava lá parado, está rodando agora. Nós continuamos na oração e Deus vai abençoando e vai provendo todas as coisas, tudo a seu devido tempo. Mas tem dias que é cansativo, não é verdade? Quem aqui nunca pensou em desistir? A maioria já pensou. O Abraão poderia ter pensado, mas ele não pensou em desistir. Ele pensou em ir até o fim, porque ele sabia que depois do fim tem um começo. Ele só não sabia como, mas sabia que isto era possível. Então esse é o local onde Deus prova, onde Deus provê, onde Deus vê, onde Deus já viu. A última palavra de Deus para Abraão
a partir do versículo 15: então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Deus jurou. Mas por que Deus jurou? Deus precisa jurar? Porque nós juramos por algo que a coisa é maior. A gente promete por algo que é mais elevado do que a gente. Como que Deus jurou? Por que Ele jurou? O Piper disse que Deus se esticou. E Ele se esticou tanto, e ao máximo que Ele chegou nele mesmo. Então Ele só podia jurar por Ele mesmo. O que Ele está dizendo é que Ele garante, e que o Abraão não garante, que o Isaac não garante, que o Joaquim não garante, que você não garante, que eu não garanto, mas que Ele é a nossa garantia. É no nome dEle, é pelo nome dEle, é pelo caráter dEle, é pela vida dEle, é por quem Ele é. Então Ele não tem nada maior para jurar a não ser por Ele mesmo. O que Ele está dizendo, em outras palavras, é: Abraão, eu garanto, porque você não negou o teu filho. É por isso que também Deus, que garante, não negou o filho dele por nós, que entregou o filho dele por nós. E disse o Senhor que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Mas Ele já tinha dito isto. Mas lá atrás Ele vai falar das estrelas. Aqui Ele diz: como as estrelas e como a areia da praia. Oh, Abraão, a sua atitude de fé é uma bênção por tempos e tempos e fora do tempo, nas estrelas e na areia, nos céus e na terra. Eu vou multiplicar o povo da fé, porque esta é a fé que multiplica. A fé não multiplica quando as coisas estão muito fáceis. Todos os dias, se você tiver do bom e do melhor, a tendência é afastar-se de Deus. Mas quando Deus lhe aperta, aí você grita a Deus. Nós somos assim, meus irmãos. Nós gostamos do conforto. Nós temos o desejo de consumo. E quando as coisas estão fáceis demais, a gente vem menos à igreja. Quando as coisas estão fáceis demais, a gente se importa menos com os outros. Mas Deus nos prova para aproximarmos dEle. Deus não precisava, Deus não aceitou o sacrifício do Isaac, mas o Abraão chegou tão próximo de Deus, que ouviu Deus, o Isaac ouviu Deus, e o cordeiro estava lá. A prova nos leva mais próximo de Deus. Também disse Deus: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus já tinha dito que a descendência era grande, agora Ele diz que a descendência é vitoriosa. Os descendentes de Abraão, pela fé, é pela fé que nós temos vitória. Porque se você ficar reclamando, se você começar a ver defeitos, e tem defeitos para ver, e se você ficar olhando as narrativas do que se cria para criar pânico, você vai ficar apavorado. Essa semana saiu nos jornais uma jovem que assistia muito sobre homicídio, matou a professora por curiosidade. Do que você se alimenta é o resultado. O povo da fé é um povo que vence os inimigos. Algumas pessoas acham que nós temos que ter medo dos nossos inimigos. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi feita uma reunião em Manaus, e foram convidados vários pastores para ver o que a gente tinha que fazer para mudar as leis, da qual os cristãos sofreriam perseguição. E a ideia foi: os cristãos devem fazer alguma coisa.
E alguns políticos lá presentes disseram: olha, tem que fazer uma marcha, tem que levar cartaz, tem que saber. E outros falaram: nós temos que orar. Porque se tem alguma coisa que muda, é quando um povo crê em Deus. Meus irmãos, Deus não nos chamou para fazer um movimento de revolução social. Você pode fazer isso porque você é cidadão, é teu direito. Mas o Senhor nos chamou para fazer uma revolução celestial nessa terra. Um avivamento de voltar às Escrituras, para ter aqui nesta terra o perfume dos céus, para ter aqui o brilho de Deus, para que as pessoas olhem em nós e glorifiquem a Deus. E muitas pessoas estão enganadas, achando que é para fazer uma mudança governamental. Os discípulos estavam pensando: até quando, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles já esperavam uma mudança política. Meus irmãos, eu não sou contra a política, eu estudo, eu leio sobre política, e você tem o direito de ter a sua posição política, mas seja qual for a sua posição, os políticos morrem. Mas o nosso Deus vive para sempre, e quem governa é Ele. Os homens passam, e no máximo, daqui a alguns anos, esses grandes homens vão ter um nome riscado no rodapé da história, mas o Senhor Jesus tem o seu nome, e no seu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa: Jesus Cristo é o Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. E olha bem, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Sabe por que você foi abençoado? Porque Abraão obedeceu. Sabe o que significa isto? Que a fé é obedecer a palavra de Deus. A fé não é mágica, a fé não é mística. A fé, você pode estudá-la como fenomenologia da religião, mas a fé na Bíblia é a fé no Deus da Bíblia, da qual você não precisa mudar a Bíblia para ter um Deus customizado aos seus desejos, mas você olha na Bíblia e é mudado pela vontade de Deus, e diga: Deus, faça em mim a sua vontade. Porque se você olhar só a circunstância, você vai sucumbir, você vai desistir, você não vai mais servir o Senhor, você vai parar de servir a Deus. Mas se você olhar para Deus, e você vai cantar com alegria: ainda que seja dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nós precisamos de crentes corajosos. Nós precisamos de homens e mulheres de oração, que vê o invisível, que crê naquele que fala, que crê na palavra de Deus, que está firme em Jesus, e não fica apegado à circunstância, às conversas, o terrorismo que se faz, que não precisa ficar com medo do fim do mundo, porque o fim do mundo é o novo mundo para aquele que crê em Cristo Jesus. Que não precisa ficar com medo dos falsos profetas, porque os falsos profetas surgem nas igrejas, mas nós temos o Senhor Jesus e confiamos nele. Que não precisa ficar com medo da besta, que não precisa ficar com medo do dragão, que não precisa ficar com medo da morte, que não precisa ficar com medo do mal, porque o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele julgará todos os homens, e o ímpio pagará caro. Mas aqueles que ouviram a palavra do Senhor e creram, ouvirão: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Outra questão é: o Deus preocupado com aqueles que não ouviram, de todas as nações da terra serão abençoadas. Você está preocupado com aqueles que não ouviram? Nações que serão abençoadas, que ainda não ouviram, e se não ouviram ainda não foram abençoadas? Como que nós falamos que nós somos uma igreja missionária, Igreja Presbiteriana Missionária Ponta Negra, IP Missões.
Meus irmãos, se nós falamos assim, nós temos que se importar em missões, nós temos que evangelizar, nós temos que falar de Jesus, nós temos que compartilhar, nós temos que convidar os amigos, nós temos que falar de Deus para os nossos vizinhos, nós temos que trazer visitante, nós temos que enviar missionário, nós temos que ir longe para que aqueles que estão longe sejam preparados para irem mais distante, para que todos ouçam a palavra de Deus. Eu não sei se vamos comprar um terreno daqui a 1 ano, 2 ou 10, se vamos construir uma capela ou se não vamos construir, mas nós vamos pregar o evangelho para todos os homens, em todo lugar, para que todo homem seja abençoado e o homem todo abençoado para a glória de Deus. Eu espero que você assuma e você vista essa camisa de pensar: eu sou um irmão abençoado, uma mulher missionária, de uma igreja missionária que se importa com as pessoas. Seja uma bênção onde você estiver. Vocês sabem que eu jamais convidei ninguém para ser membro dessa igreja. E eu não me importo com o teu documento ou com a carta que você vai trazer, mas que você seja uma carta lida, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que brilha em Cristo, que prega o Evangelho de Deus, que ame o Senhor Jesus de todo o coração, porque papel, placa, denominação não leva ninguém para os céus, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Versículo 19 é o desfecho. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Agora, as promessas de Deus estão concluídas, as promessas de Deus são verdadeiras, elas não estão sob ameaça, Deus não está sob ameaça, a dúvida passou, a fumaça acabou, o medo não existe mais, as probabilidades agora estão subordinadas à fé. Então, assim como Abraão disse, ele volta, e ele volta com o filho que Deus pediu, e ele crê. E agora, ele muda para um outro local, em Berseba, foram para Berseba, fixou residência. Berseba é o lugar onde se faz o juramento. Não era aposentadoria, era para nunca mais esquecer. Que o Senhor Deus abençoe, para que você não esqueça das promessas do Senhor no seu coração. Não fique com medo do amanhã. Meus irmãos, o mundo está doido. São várias guerras, não é só Israel. São várias guerras acontecendo no mundo. Enquanto o rio secou aqui, em outros lugares alagou. E vulcão, e terremoto, e maldade, e assassinato, e gente se matando. O mundo está assim. Mas nós somos cidadãos dos céus, para fazer diferença nessa terra. E aí eu concluo perguntando: o que você ainda não entregou? Às vezes nós entregamos coisas e outras nós não entregamos. Tem coisas que nós não abrimos mão. A gente diz: Deus, essa aqui deixa para mim que eu resolvo. Deixa eu dizer, você vai perder seu tempo, vai se estressar à toa, vai cansar. Não dá para lutar com Deus. Ou Deus cuida 100% da sua vida, ou os 10% que você quiser para você vai custar mais do que os 100%. Deixa Deus cuidar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Seja mais do que religioso, seja mais do que presbiteriano, seja mais do que qualquer outra placa que você possa dizer. Seja uma pessoa cheia de fé no Deus da promessa. Creia nele de todo o seu coração e não tema o seu futuro, porque Deus vê o seu futuro como você jamais vai conseguir enxergar. Não precisa ficar ansioso e nem ficar se cobrando do que passou. As coisas velhas passaram e o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Pode ser que você tenha tido perdas, mas o que você já ganhou é maior do que tudo que você já perdeu. Faça conta. E o que você vai ganhar ainda é maior do que tudo que você ainda não teve.
Valorizemos o que realmente é importante. Olhemos para Jesus. Fecha os teus olhos. Se tem alguma coisa que você ainda não entregou, entrega a Jesus. E se você não tem Jesus como seu Senhor, confessa a Ele. Renda-se a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Se curve diante dEle. Entrega tudo. Se entregue. Ó Deus bendito, que o nosso coração esteja voltado numa entrega completa, plena, pessoal. Obrigado, Senhor, por esta noite. Eu sei que alguns irmãos às vezes pensam em desistir. Alguns correm, alguns fogem, alguns escondem, alguns param. Mas os que vivem pela fé não desistem nunca. Ainda que não pareça ter solução, se há Deus, então há solução. Aumenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados e nos ajude. Que sejamos cheios de Deus e menos de nós mesmos. Que a nossa entrega seja completa e pessoal. E que o Senhor abençoe o nosso coração. E que o Senhor levante nessa igreja homens e mulheres que sejam envolvidos em missões. E que trabalhem em missões. E que se importe com as pessoas. Em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração e você quer receber uma oração, se o seu Deus está te chamando, não resista, não desista, não esconda, não fuja. Diga como Abraão falou 3 vezes: eis-me aqui. Eu quero orar por você. Não vou lhe chamar à frente, a não ser que você queira vir. Quero lhe convidar para ficar em pé. E você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero te servir melhor. Eu quero me entregar completamente a Ti. Se Deus falou ao teu coração, fica em pé, com uma posição de dizer: Deus, eu estou aqui para te servir melhor. Nós vamos orar a Deus, pedir a graça do Senhor. Nelson, avisa as crianças que nós estamos terminando. Eu sei que você pode dar mais. Eu sei que você pode ir mais. Eu sei que você pode entregar mais. Eu sei que você pode chegar mais longe. Mas eu sei, porque nós somos humanos e somos assim. Porém, Deus vê. Deus vê. Deus vê você. Então, seja desafiado hoje e diga: Deus, eis-me aqui. Me use para o louvor da sua glória. Deus, levanta missionários nessa igreja. Que cada crente seja uma tocha viva do Espírito Santo de Deus. E que a tua palavra queime o nosso coração. Que cada homem e cada mulher seja um instrumento do amor. E pela graça de Deus alcance outros. Para que a esperança viva pela fé, num sacrifício completo e pleno diante de Deus, numa entrega pessoal, visceral, física, corpo, alma, entregando ao Senhor plenamente. Senhor, não deixa que fiquemos divididos, desanimados, cansados. Jamais desistir, porque Deus fará grandes obras, porque Deus levantará um povo para a sua glória, e Deus usará homens e mulheres nos últimos dias para ser luz e sal na terra, como Ele sempre fez em toda a história. E que a nossa vida seja entregue completamente
plenamente ao Senhor e que sejamos cheios do Espírito Santo para ser bênção na vida do outro. Senhor Deus, o Senhor sabe a nossa provação. O Senhor sabe que às vezes ficamos cansados, que às vezes ficamos desanimados, que às vezes entristecemos, que às vezes ficamos com o coração ferido, que às vezes, Senhor, nós ficamos perplexos, que às vezes, Senhor, nós não entendemos e que às vezes, não importa, o Senhor vê, julga, ó Deus, pela justiça do seu amor, de trazer à volta aquele que estava sentenciado à morte, pois não há perda nenhuma se tudo já entregamos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe como teu povo e nos dê a tua graça em Cristo Jesus. Amém. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Salmos 69, 30. Ficar em pé. Tem ali um cafezinho para a gente conversar, dar um abraço. É importante você dar um abraço no irmão e a certeza que vai ser uma semana abençoada, que o Senhor está à nossa frente e é o Deus que nos abençoa. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Dê um grande abraço e sexta-feira, término dos 40 dias de oração e jejum com culto.